E aí, pessoal do Pratique, beleza? Tudo bem? Esses dias eu andei postando no Insta um, um videozinho sobre alongamento. E aí é interessante a gente de repente falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas tendem a confundir muito a história da flexibilidade com alongamento. Quando a gente pensa na lógica aí da promoção da saúde, que a gente precisa praticar isso de alguma forma, a gente precisa entender que a gente chama de variáveis, são muitas variáveis que compõem o que vai formar o nosso condicionamento físico, né? O pessoal fala assim, eu vou melhorar meu condicionamento, né? Melhorar o condicionamento basicamente é melhorar a nossa aptidão física. Aptidão é o fato de você estar apto a executar a atividade física, né? Que é esse consumo de energia para além dos níveis de repouso a partir do movimento corporal. E isso ele se divide em partes. Então, por exemplo, eu posso ter uma aptidão física relacionada a uma variável que a gente chama de resistência aeróbica, que me garante, por exemplo, ter essa capacidade de andar, de correr, de nadar, pedalar por distâncias que nós vamos considerar de média, longa duração. Nós estamos falando de algo de 20, 30 minutos ou até horas, né? Ao mesmo tempo, a capacidade que eu tenho de levantar um peso, por exemplo, não tem a ver com a resistência aeróbica, tem a ver com a força. Então, força, resistência aeróbica são essas chamadas variáveis, e são muitas, né? Que não cabe aqui a gente ficar falando todas elas. Então, quando eu falei do alongamento, é mais uma variável, que nesse caso se chama flexibilidade, que é essa capacidade, né, de fazer com que as articulações do nosso corpo sejam capazes de aumentar essa amplitude sem prejuízo ou sem risco de lesão para nenhuma parte do nosso corpo. E nós não damos muito valor a essa questão da flexibilidade, porque em geral do nascimento para o contínuo da vida, ela acaba piorando. Então, quando nós somos novos, nós já temos uma boa flexibilidade e ela vai se perdendo, como eu disse. Então, uma tendência nossa é não prestar muita atenção nisso, a gente só começa a considerar ela importante, principalmente quando nós ficamos mais velhos, então a partir ali dos 30 anos para frente, e em especial que essa idade coincide com a nossa idade produtiva. Então, se você trabalha e o seu tipo de trabalho, por coincidência ou azar, for um trabalho onde você fique muito tempo parado, né, na frente de uma tela de computador, por exemplo, executando tarefas repetidas, mas praticamente no mesmo local e com os mesmos movimentos, aquelas articulações que não são movimentadas, elas tendem a perder essa capacidade de fazer com que a articulação atinja amplitudes maiores. E aí nós vamos falar então que nós perdemos a flexibilidade. Então é importante nós fazermos algo para manter ou melhorar a flexibilidade. Manter se tiver boa, melhorar se não tiver tão boa assim. Então a maneira como nós temos que fazer isso tem a ver com os exercícios de melhoria da flexibilidade. Então, quando nós falamos em alongamento, o alongamento ele não é sinônimo de flexibilidade. O alongamento ele tem a ver com esses exercícios. Isso é uma discussão também na literatura, né? O alongamento ele serve para manter, alguns autores vão falar isso para a gente, e outros vão dizer que ele também pode servir para aumentar. O que interessa nessa brincadeira toda, já que esse vídeo ele tem o objetivo de atingir quem não é formado em educação física, é que você precisa fazer, se quiser aumentar a tua flexibilidade, exercícios de alongamento que cheguem próximos ao teu limite, forçando ainda um pouco no que a gente chama de supralimiar, ou seja, para além do limite. Então, ele é incômodo quando se faz, né? A flexibilidade parece uma coisa legal, assim, prazerosa de fazer, mas de fato ela não é, porque ela precisa fazer com que você puxe, estenda, né, o teu músculo para além do limite que ele se encontra naquele momento. Então, quanto pior você está, obviamente mais um pouquinho de sofrimento você vai ter para fazer. Quando a gente pensa na manutenção, a gente continua com o mesmo alongamento, só que aí não tem essa lógica do supralimiar. Ou seja, você fará dentro da amplitude que você já consegue fazer. Então você precisa repetir o que você já consegue para que você mantenha esse padrão. E aí tem testes para isso, né? Em outros vídeos, se vocês quiserem perguntarem, questionarem, colocarem aí nos comentários, a gente pode até fazer um videozinho mostrando uma aula
falando o que é essa, mostrando, né, o que é essa lógica do alongamento supralimiar, quer dizer, para além do limiar ou até no limiar, quantas vezes, como é que a gente pode fazer isso, seja para manter ou então para melhorar a tua flexibilidade. O fato é que esse tipo de variável, como eu disse, a gente não dá muito valor aí quando somos novos, a gente só começa a prestar atenção nisso um pouco mais velho. Infelizmente, quando você começa a prestar atenção é porque provavelmente você já está sentindo incômodo ou pode ser até dor naquela região onde essa musculatura está muito tensionada e pouco flexível. A flexibilidade ela engloba o músculo, engloba as articulações, e aí nas articulações a gente tem tendão, a gente tem ligamento, então tem uma série de estruturas ali que engloba e que te dá esse padrão de flexibilidade. A boa notícia é que grande parte dessa flexibilidade tem uma relação direta com o músculo também, né, como eu falei. E o músculo ele tem essa capacidade, essa propriedade elástica, só que ele precisa ser estimulado. Outra boa notícia é que eu posso montar uma série específica para isso, onde você teria que parar durante o dia para treinar, como se fosse como você faz quando pensa numa caminhada, numa natação, numa dança, no ciclismo, numa musculação. Ou nesse caso, ela pode ser feita cotidianamente. Você pode incluir pequenos períodos ao longo do dia para algumas articulações, em especial aquelas que você já tem um certo sofrimento, e isso pode trazer resultados positivos aí em relação à manutenção ou à melhora da flexibilidade. Legal? Espero ter ajudado aí. Para quem caiu de paraquedas, eu sou Fábio Venturim. Dá aquela curtida, se possível, aquele likezinho aí no vídeo. Se inscrever no canal, você vai ver que tem outros vídeos lá bacana também, que a gente pode conversar sobre outras questões para que a nossa saúde seja cada vez mais praticada e, obviamente, sempre mais desenvolvida. Valeu, um abração, até a próxima!